Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, todos nós estamos acompanhando com muita preocupação esta indefinição quanto à apreciação pelo plenário desta Casa dos destaques apresentados pela liderança do PT na proposta de emenda constitucional à PEC 300. Todo mundo sabe, senhor presidente, que a tramitação desta PEC obedeceu rigidamente os limites previstos no regimento interno. Foi uma PEC que percorreu o Brasil inteiro, não apenas as suas capitais. Participaram das audiências públicas com os interessados debatendo a PEC 300, mas também as cidades do interior, os municípios de alguns estados também fizeram audiências públicas para debater a PEC 300. Portanto, é um assunto perfeitamente discutido, concluído e que atende, com certeza, senhor presidente, os interesses da sociedade brasileira, até porque nós estamos pretendendo com esta PEC, de autoria do nobre colega de São Paulo, deputado Arnaldo Faria de Sá, nós estamos pretendendo dar dignidade salarial para os policiais militares, bombeiros militares e a Polícia Civil. Lamentavelmente, senhor presidente, mesmo a despeito de termos tido aqui, no último dia 3 de março, uma maioria esmagadora, votando uma emenda aglutinativa onde houve a possibilidade de estabelecermos uma negociação ampla, tanto da parte daqueles que defendem intransigentemente a PEC 300, como aqueles que eventualmente faziam restrições à forma como a PEC 300 foi apresentada. De forma que a emenda aglutinativa veio para corrigir essas incorreções. Retiramos dela a vinculação com a Polícia Militar do Distrito Federal. E fizemos, portanto, uma aglutinativa, onde estabelecemos um piso que não tem nada a ver com aquele pago em Brasília, até mesmo para facilitar os entendimentos. De forma que essa emenda aglutinativa, senhor presidente, o nome já diz, é uma emenda que procurou aglutinar as diversas opiniões, as diversas tendências, e com isso nós apresentamos um instrumento que foi aprovado por mais de 390 senhores parlamentares. Infelizmente, o líder do PT apresentou alguns destaques, e o que é pior, esses destaques serviram de pretexto para que na reunião de líderes sequencial, no dia seguinte, fosse criado um clima de que esses destaques não deveriam ser apreciados e esperando até que se encontrasse um outro mecanismo, esse outro mecanismo que não é admissível por nós que defendemos a PEC 300, porque é um mecanismo que visa jogar a PEC 300 para ser apreciada depois das eleições, quando isso, para todos nós, é intolerável, é injustificável. De forma, senhor presidente, que eu quero dizer que, apesar de toda essa controvérsia no Colégio de Líderes, nós temos percebido, por parte do presidente Michel Temer, a intenção de colocar um basta nessa indefinição. Quero crer que a sua excelência adotará uma medida drástica nos próximos dias. Por quê? Porque eu sei que o presidente Michel Temer já encarregou o líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, de buscar um acordo para que a gente possa votar os destaques para concluir o primeiro turno da PEC 300 e em seguida nos debruçarmos sobre o exame do segundo turno. E me parece que esse acordo, a ser elaborado, a ser costurado pelo líder Cândido Vacareza, ainda não se efetivou. Daí, senhor presidente, eu entender que cabe ao presidente Michel Temer, que é que organiza a pauta dos trabalhos, as deliberações do plenário, claro, sempre que possível, com o aval, com o apoio das lideranças partidárias, que chame à ordem os trabalhos e coloque em pauta a PEC 300 para que nós possamos concluir o seu primeiro turno e depois trabalharmos o segundo turno. É isso que a sociedade brasileira espera. É isso que os deputados que defendem a PEC, que são mais de 300, esperam, para que a gente possa acabar com essa indefinição que reina no seio da sociedade brasileira, que entende que somente com esta PEC será possível nós darmos dignidade salarial aos policiais militares, bombeiros e policial civil, e com isso possamos oferecer maior segurança para a sociedade.